Meninas, o livro de Esther, ele foi escrito 460 anos antes de Cristo, né? Ele está no Antigo Testamento. O autor é desconhecido, muito provavelmente seja um judeu, por conta dos detalhes que ele usa da cultura judaica no decorrer da história, né? E esse judeu que escreveu o livro, os estudiosos acreditam também que ele era próximo ali dos costumes do palácio, por causa dos detalhes também. Qual é o contexto histórico do livro de Esther? Vocês se lembram de Abraão, Isaac, Jacó? Lembram, né? Deus criou a nação de Israel a partir deles. E aí, José do Egito, né? Nós já sabemos essa história. Por causa da fome lá em Canaã, vem todo mundo para o Egito com José. E ficam no Egito. O tempo passa, os faraós que assumem o poder não conheciam mais José e o Deus de José, não tinha mais aquele cuidado que antes tinha. E a Bíblia fala que os judeus eram muito férteis. Cresciam, se multiplicavam, a ponto do rei do Egito começar a ficar preocupado. Nossa, esse povo vai virar um problema, esse povo vai querer uma hora guerrear contra nós, olha o tamanho deles, olha como eles são férteis, né? Então, a gente está vindo nessa história, né? Nessa história. E aí vocês sabem que vem Moisés, liberta o povo do Egito, leva eles de volta para a terra prometida, Canaã, estão seguindo o raciocínio, né? Leva de volta para Canaã. O povo vive em Canaã, morre Josué, começam a vir os juízes e entra aquele período de idolatria e desobediência. O povo se afasta do Senhor, não se lembra mais dos feitos de Deus, esquecem de Deus. Esquecem de Deus. E aí Deus começa a mandar quem? Os profetas, né? Prestem atenção, acordem, voltem ao Senhor, senão o Senhor vai mandar vocês em cativeiro para Babilônia. E aí vem Isaías, vem Jeremias, eles começam a avisar, o Senhor vai castigar vocês. Por que Deus castiga? Porque ele é meio desocupado, meio tirano? Não. Por que ele castiga? Para pôr de volta no caminho. Porque as profecias de Jeremias, todas falavam isso. Olha, o Senhor vai tirar vocês, vai levar para a Babilônia, para vocês aprenderem a voltar para o Senhor. Mas olha, ele vai levar, mas ele vai trazer. Toda a profecia de Jeremias tinha esse ar de esperança. Deus vai levar, mas ele vai trazer. Não é um castigo sem fim, não é uma disciplina de um Deus tirano, é um cuidado de pai. E aí a história vai andando. Findos os 70 anos do cativeiro, né, na Babilônia, por causa dessa desobediência, de fato Deus pôs fim, assim como ele avisou os profetas avisaram o povo, Deus põe fim, e o povo de Israel tem permissão do rei Ciro, um rei babilônico, para voltar para Israel. Eles voltam, vão reconstruir, né, aí a gente sabe que vem quem é Esdras, Neemias, vamos reconstruir o templo, vamos reconstruir a cidade, eles voltam. Mas alguns judeus não retornam para Israel, para Jerusalém, não retornam. Eles permanecem na Babilônia. E aí a gente começa com o livro de Esther. Certo? Entramos na linha do tempo. A gente começa com Esther. Uma curiosidade do livro de Esther é que vocês não vão ver nenhuma vez no livro inteiro, ele tem 10 capítulos esse livro, a palavra Deus. A gente não lê isso, não existe Deus. Eu acredito que seja o único livro da Bíblia que não tem o nome de Deus. Mas a gente consegue enxergar e quase que pegar nele, de tanto que ele age, de tanto que ele se revela nesse livro. Um livro muito rico de ensinamentos, muito rico. E Esther, né, uma mulher comum como nós, uma pessoa normal, longe de ser perfeita, ela era órfã de pai e mãe, a Bíblia fala, muitíssimo bela, dividida. E o capítulo 1, se eu estiver correndo muito, vocês, tá ruim, porque eu quero dar conta até o final. E hoje, ainda hoje. No capítulo 1, a gente vai ter o detalhe de que a história se passa numa cidadela chamada Suzã, que hoje seria ali perto do Irã, tá bom? Aquela região que vive em guerra, era ali. O rei dessa época era Assuero. Algumas bíblias vão chamá-lo de Xerxes I, é a mesma pessoa, tá? Era um reinado muito grande. O livro de Esther fala em 127 províncias. O reino babilônico era gigante, enorme,
muito rico, com muita pompa, muito luxo. Por que a gente sabe disso? Porque o capítulo 1 diz que o rei ofereceu 180 dias de festa, um banquete. Nós vamos ver 6 banquetes no livro de Esther, por isso que eu pus um vinhozinho, um suco de uva bonitinho aqui para a gente lembrar disso. 180 dias de festa. E o versículo 7, isso, fala que pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Foi uma festa aberta para toda a cidade, todas as províncias. E por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber conforme desejasse, pois o rei tinha instruído todos os mordomos do palácio que os servissem à vontade. 180 dias de carnaval, né? Festa, 180 dias. Então era um rei muito rico, muito rico, muito rico. E aí no capítulo 1, o rei já bêbado, a Bíblia fala, ele quer exibir a sua belíssima rainha, a rainha Vasti. E ele mandem chamar a rainha Vasti e a tragam, né? E ela se recusa a ir, todo mundo sabe, né? Ela, não vou. Versículo 10 fala, ao 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou que os 7 oficiais que o serviam trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real, para mostrar a sua beleza aos súditos e aos nobres, pois ela era muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir, de modo que o rei ficou furioso, indignado. Os estudiosos dizem que o rei Xerxes, já bêbado, pede que os oficiais tragam Vasti de coroa, somente de coroa. Ele queria exibir a beleza da sua rainha. E ela não vai. A Bíblia não fala por que ela não vai. A Bíblia fala que também tinha um banquete acontecendo na casa das mulheres por ordem da rainha. Então elas também estavam numa festa delas, né? Vasti pode estar com a cabeça cheia de vinho? Pode. Mas ela pode também não ter querido ir só de coroa. O fato é que ela diz não. Ela diz não. A Bíblia não diz por quê, mas ela diz não. E o rei? O rei fica irado. O rei fica humilhado. E a sua reputação? E o que vão dizer os outros? E ele diz, como reagirão as outras mulheres do nosso reinado quando souberem que a rainha Vasti não atendeu a minha ordem? Vai ser o caos, né? Todas as mulheres do império vão começar a rejeitar seus maridos, a Bíblia fala. E ele fica furioso, Versículo 13, Xerxes procura conselhos entre os sábios. Eu acho que é o capítulo 1, versículo 13, um pouquinho antes desse, Márcia. Não tem? Pulei? Xerxes procura conselhos entre os sábios e decide depor Vasti e procurar uma rainha melhor. Capítulo 2. 4 anos se passaram, depois que o rei está sem Vasti, e ele quer uma nova rainha. E sendo o imponente rei da Pérsia, ele quer a moça virgem mais bela do reino. A mais bela. Eu quero uma rainha melhor. E a Bíblia diz que ele manda emissários varrerem as 127 províncias do reino e buscando moças virgens belas que fossem trazidas ao harém real. E a gente olha assim e fala, nossa, que lindo, um concurso de beleza para eleger a rainha igual a Miss Primavera, né? Mas não era assim. Essas moças, elas não foram perguntadas se elas queriam. Elas eram trazidas, elas eram tiradas das suas famílias, elas iam viver na casa das mulheres para sempre. Aquelas que não fossem eleitas não iam poder retornar. Elas iam ficar ali, à disposição do rei. O rei irá dormir com todas elas e escolher só uma para ser sua rainha. As demais permaneceriam no harém real para o resto das suas vidas, sendo chamadas quando o rei as quisesse. Elas não tinham mais chance de vida, elas iam pertencer ao rei, a esse rei. Não se trata de um concurso de beleza, foi um sequestro, era forçado. Elas irão perder a virgindade com um rei que nunca viram na vida. Elas não teriam mais comunicação com a família, era um caminho sem volta. Olha o coração
desse rei egoísta, né? Eu tenho filhos homens, mas eu fico pensando, se eu tivesse uma filha mulher. Era esse o contexto. O versículo 5 fala assim, isso, ora, na cidadela de Suzã, havia um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis, e que fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, aquele cativeiro que a gente viu no começo, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu, algumas bíblias falam Mordecai, tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele por não ter nem pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Então aparece Mordecai, ou Mardoqueu, né? Ele era judeu, da tribo de Benjamim, já nascido na Pérsia, então ele já nasceu na época do cativeiro, né? E por algum motivo, ele não retornou para Jerusalém. Foi o avô dele que veio do cativeiro, Quis veio do cativeiro. Então o pai dele já nasceu na Pérsia, ele nasceu na Pérsia e ele ficou. Ele ficou. Mordecai era um nome persa. Significa Marduk, um rei babilônico, uma divindade da Babilônia que fazia alusão à guerra, né? A um rei de guerra. Então, Mordecai era um judeu de nome persa. Esquisito, mas ele era um judeu com o nome de um deus pagão, persa. Ele habita em Suzã e transita livremente pelo palácio. A Bíblia fala que Mordecai diariamente estava à porta da cidade, à porta do palácio, e a gente vai estudar, a gente vê que esse lugar era o fórum, né? Era o lugar das autoridades, as autoridades daquele lugar se assentavam à porta, porque era ali que eram decididas as coisas, ali que eram discutidas as coisas, e Mordecai está ali, ele tem influência. Ele habita em Suzã, transita livremente pelo palácio, parece ter influência política, ele pertence à cultura persa. Quem é Mordecai? Ele é judeu ou ele é persa? Aparece Esther, uma judia, órfã de pai e mãe, e que foi batizada por seus pais como Hadassa. Hadassa é um nome hebraico para uma judia. Tá certo, né? Hadassa. Ela é criada por seu primo Mordecai e talvez tenha recebido dele esse nome Esther, que é um nome persa. Uma identidade persa para uma judia que vivia na Pérsia. Esther também está ligada à deusa pagã do amor, da guerra. Talvez seja melhor ter um nome persa para ficar melhor na cultura persa, para se dar melhor na Pérsia. Esther, muito atraente e bonita, vai parar no harém do rei, nessa varredura, né? Sem escolha também. Ela foi levada. Versículo 10 fala, Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente, ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que estava acontecendo com ela. É estranho. Quando Esther aparece na Bíblia, a gente já teve Moisés, a gente já teve José, né? A gente já teve Daniel. E diferente deles, Daniel e José se mantiveram puros. Daniel foi viver no Egito, Daniel foi para a Babilônia, né? Mas ele se manteve puro. Vocês conhecem a história de Daniel? Ele resolveu firmemente, a Bíblia fala, não se contaminar com as iguarias do rei, né? Essa história é para um outro dia. Ele resolveu. José, quando foi para o Egito, longe dos pais, ainda assim foi fiel ao Senhor, resistiu a Potifera, né? E foi fiel a Deus. A gente não ouve e a gente não lê isso no livro de Esther. Ela não parece resistir aos padrões mundanos da Pérsia. Nós não vemos nenhum esforço de Mordecai, nós não vemos nenhuma súplica ao Deus dos judeus para livrar Esther disso. Nós não vemos. O que nós vemos é, não fala para ninguém que você é judia. Fica calado. Fica com seu nome de Esther e vai seguindo. Não fale que você é judia. Nós não vemos. Nós não vemos nenhuma reação do tipo, de maneira nenhuma me casarei com um rei pagão, porque isso era proibido na lei de Moisés, né? Era proibido. A gente não vê
A gente não vê um clamor do coração de Esther pedindo a Deus livramento dessa cilada. A gente não vê. A gente não vê. Esther parece que se assimila bem como rainha de um povo pagão, rainha da Pérsia. Rainha da Pérsia. Parece que ela não se preocupa com o que Deus pensa disso. Rainha da Pérsia. Eu confesso, agora eu que tô falando, que eu nunca vi Esther assim. Menina, né? A gente vê Esther como rainha, a gente pensa nela com uma coroa linda, cheia de brilhantes, porque a gente quer ser um dia, né, quando a gente é criança, uma bela rainha. A gente quer entrar num concurso de beleza que alguém diga para nós, você é a mais bela de todas. Eu sempre vi essa Esther, mas quando a gente para estudar, a gente vê que parece que não é bem assim. Parece que ela não é essa mulher tão perfeita. Parece que ela é uma heroína quebrada, uma pecadora falha. O escritor do livro que a gente colocou lá na editora, né, tem um livro chamado Esther, eu ia trazê-lo e eu esqueci. Não sei se está no zíperzinho azul daquela bolsinha do computador. Não sei se ele está lá. Esther na Casa da Pérsia. Emílio Garofalo Neto, editora Fiel, ele estudou o livro de Esther. Esse livro dele é muito bom, eu recomendo. Eu ia trazer para mostrar a capa aqui, passou. Muito bom. Mas nesse livro ele fala que do livro de Esther ele tira uma frase: santos, pecadores, sofredores. Todos somos ao mesmo tempo. Santos, pecadores, sofredores. Todos somos ao mesmo tempo. Esther é santa, né? É santificada. Por quê? Porque ela é parte do povo de Deus. Esther, mesmo assim, do jeito que ela tá, ela ainda tem sobre a vida dela o compromisso de fidelidade que Deus tinha assumido com Abraão. Esther tem esse compromisso sobre a vida dela. Esther é pecadora, se contamina com um padrão persa de viver, se casa com um homem incircunciso, pagão. Parece que a vida dela dá certo, fingindo não ser do povo de Deus. Esther é sofredora também, porque certamente não foi nada fácil nem romântico, né? Perder a virgindade dessa maneira e ser casada com um rei, como a gente vai ver, cada vez que a gente avança no livro de Esther, a gente vai ver como Xerxes vai ficando cada vez pior. Pior, acho que é o marido que ninguém quer para si, apesar de ser rei. Como que a gente, mulheres do século 21, vive nesse mundo? Será que a gente também camufla a nossa identidade? Será que as pessoas sabem que nós somos do povo de Deus? Ou será que a gente se parece persa? Disfarçada. Será que eu vivo tão em conformidade com os padrões desse mundo que a minha identidade já é daqui? Cristo passou pela Pérsia. Essa Pérsia tem entre aspas, né? Lógico, eu quis dizer mundo. Cristo passou por aqui para cumprir o propósito de Deus. Mas ele não se contaminou com o padrão desse mundo. Ele não se amoldou à Pérsia, né? Para cumprir o seu propósito. Ele se manteve firme, fiel. E ele pode nos fortalecer nessa nossa peregrinação, né? Estamos de passagem, o nosso lar é o céu. E ele pode nos ajudar. Voltando para Esther, Mordecai descobre, por acaso, olha Deus aí de novo, uma conspiração contra a vida do rei Xerxes. Mordecai avisa a rainha avisa ao rei, e o rei é protegido, não é morto, e a história continua. Capítulo 3, versículo 1, depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou a Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais. Aparece Amã. Mordecai salva a vida do rei, final do capítulo 2, e no capítulo 3 o rei honra Amã. Amã, o rei honra Amã. Aparece Amã, o Agagita, descendente do rei Agag. O rei Agag era rei daquele povo amalequita, né? Quem está vindo de domingo vai lembrar do 1 Samuel, ou os amalequitas. O rei Agag era daquele povo. Em Êxodo 17:14, está aqui, eu vou lembrar vocês dessa passagem. Êxodo 17:14 é bem conhecido. O povo de Israel, com Moisés, está guerreando contra os amalequitas. E aí vocês se lembram daquela história que enquanto Moisés estava com os braços erguidos, o povo de Israel vencia a guerra.
Moisés ia se cansando e conforme ele ia baixando os braços, o povo amalequita começava a vencer. E aí eles começam a ajudar Moisés a segurar, né, os braços, porque ele estava cansado, não aguentava mais. Até que o povo terminasse essa batalha e vencesse, eles venceram. Mas nesse dia, Êxodo 17:14 fala assim, ó: depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Guardou? Guarda aí. Guarda aí. Esses são os amalequitas. A história anda, o povo de Israel tem um rei, né? Lembra de Saul? A gente está aprendendo sobre Saul. Quando chega lá em 1 Samuel 15, Deus fala: é agora a hora de eu cumprir aquela promessa que eu fiz para o meu povo. E Deus diz assim para Saul, 1 Samuel 15, diz assim, acompanha aí. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou. Isso. Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungir como rei de Israel, o povo dele. Agora, escute a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição, tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem todos, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria, 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, isso daí depois eu explico, para que eu não os destrua como eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando estávamos vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Versículo 17. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam o rei Agag, o melhor das ovelhas, dos bois, os bezerros gordos, os cordeiros. Prepararam tudo o que era bom, mas o que era desprezível e inútil, eles destruíram. Então o Senhor falou: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele abandonou-me e não seguiu as minhas instruções. E a gente sabe o que acontece, né? Quem viu domingo sabe como é que essa história segue. Mas Saul desobedece ao Senhor, não extermina todos os amalequitas. Quem que ele deixa vivo? O rei Agag e alguns amalequitas. E agora esse rei Agag seguiu vivo, foi tendo filhos e filhos e filhos, e Amã é agagita, é descendente desse rei. Amã sabe dessa história. Esse povo é um povo rival desde sempre, os amalequitas e os israelitas, os judeus. Vamos voltar aqui. Lembra da ordem também? Exterminem todos e destruam tudo. Não era para pegar nada. E aí Saul faz o que quer, né? Não destrói todo mundo, pega o melhor. Não faz o que tem que fazer. Não faz o que tem que fazer. Todos os oficiais do palácio real, voltando para Esther, Amã, todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava, nem se prostrava diante dele. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Vocês percebem? Amã não se curva, Mordecai não se curva a Amã, e aí ele fala assim: vou matar Amã, vou matar Mordecai. Não, ele fala: vou matar todos os judeus, um povo inteiro. Isso é uma vingança, né? Amã está aproveitando para acertar aquela conta lá de trás. Era uma rivalidade antiga, intensa, judeus e amalequitas. Amã, tomado de fúria, porque Mordecai não se curva, né, diante dele, e era vaidoso, né? Ele
no primeiro mês do calendário judeu, que corresponde ao nosso março-abril, lança o Pur. Guarda esse nome também, o Pur. O que é o Pur? Pur é dados. Sabe que dado de jogo? Então, Amã pensa, eu vou exterminar todo esse povo judeu, porque Mordecai não se curva a mim. Agora eu quero saber quando que vai ser esse dia. E a Bíblia fala que ele joga os dados, lança o Pur. E o resultado desses dados mostraram o 12º mês. Ou seja, a gente estava no primeiro, faltam 11 meses para essa destruição. 11 meses. 11 meses. E aí a gente sabe que ele vai falar com o rei, Amã vai falar com o rei nem pergunta, não pede detalhes, não quer saber direito o que é isso, que história é essa, que povo é esse. O rei autoriza. Tá bom, Amã, faça o seu decreto, autoriza. Versículo 3, as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Sai um decreto de morte. Consegue imaginar? Consegue imaginar? De repente a gente começa a ver nos postes esse decreto, um decreto de morte definitivo, urgente, 11 meses. 11 meses, imagina o desespero do povo. 11 meses, então eu vou na padaria e eu sei que o dono da padaria é judeu, e já olho para ele e falo, 11 meses, você vai morrer. E aí eu olho para minha família e as pessoas começam a apontar a gente na rua e falam, 11 meses e vocês todos vão ser mortos, eu vou poder pegar sua casa para mim. Eu não vou mais pagar seu salário, você vai ser morta daqui a 11 meses. Imaginam o que isso virou. Eu penso nas mulheres andando nas ruas e a falta de respeito que os homens talvez tiveram. 11 meses, elas seriam mortas. 11 meses. Cheiro de morte, cheiro de morte. E o povo? Onde está Deus, né? Somos judeus, onde está Deus? Onde está Deus? Mas Deus está agindo por trás da história. Deus não está parado, Deus não está dormindo, Deus sempre está agindo. E o decreto é publicado. E olha o agir de Deus, o decreto é publicado no 13º dia do primeiro mês. Ó, que coincidência. Esse dia é véspera de Páscoa judaica. Então os judeus estão preparando as ervas amargas, o cordeiro, os pães sem fermento, porque eles iam comemorar a Páscoa no dia seguinte. E é nesse dia que chega essa notícia. No dia que eles estão se preparando para lembrar da Páscoa, chega a notícia de morte. E o que a Páscoa representava para os judeus? Vocês lembram? A Páscoa foi a libertação do povo judeu da escravidão do Egito, né? Hoje a gente comemora a Páscoa como a ressurreição de Cristo, mas eles comemoravam a Páscoa como a libertação do Egito. Foi no dia que aqueles primogênitos foram mortos, os primogênitos dos egípcios foram mortos. Lembram do sangue nas portas e o anjo que passou? E eles saem livres da escravidão do Egito, é a Páscoa. Eles estavam se preparando para lembrar disso. Chega o decreto. A Páscoa os lembrava que os seus primogênitos foram protegidos, enquanto os egípcios choravam a morte dos seus filhos. A Páscoa os lembrava que eles fugiram pelo Mar Vermelho, que se abriu para eles e engoliu os egípcios. A Páscoa os lembrava que Deus cuidou deles. É nesse contexto que chega essa notícia. E Mordecai, como será que ele se sentia? Já pensaram? Eu não me curvo para Amã, e por causa disso agora todo o meu povo vai morrer. Todo o meu povo. E o rei? O rei não estava nem aí. O capítulo 2 termina assim, no versículo 15, que ele e Amã bebiam enquanto a cidade de Suzã estava em confusão. Era esse o nosso rei. Nem aí, nem aí. Capítulo 4, quando Mordecai soube de tudo o que tinha acontecido, ou seja, o decreto, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Grande luto, grande lamento, desespero, o povo começa a clamar e Mordecai também. Esther fica sabendo, eu estou correndo muito, Esther fica sabendo da tristeza profunda de Mordecai e manda um servo, né? Olha, vai ver o que está acontecendo, por que meu tio está na porta do palácio vestido de trapo e cinzas?
E nesse momento, a origem da rainha aparece. Porque Mordecai fala seu povo. Olha só, versículo 8. Deu-lhe também, quem deu-lhe? Mordecai, deu ao servo que veio saber o que estava acontecendo, uma cópia do decreto que falava do extermínio, que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele, o servo, o mostrasse a Ester e insistisse com ela, para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder a favor do seu povo. Ó, apareceu agora seu povo, aquele que tinha dito, Ester, fica na sua, você é persa. Agora diz, lembre-se que você é judia. E ele fala logo pro servo, né? Seu povo, ela é judia. Ela é também judia. Então Ester foi exposta, né? Ela fica compelida agora a sair da sua zona de conforto de rainha da Pérsia para se identificar com seu verdadeiro povo, judeu. E o que Ester responde? Versículo 11. Mordecai, todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império, ou seja, todo mundo sabe que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para essa pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Em outras palavras, ela diz, Mordecai, você sabe que eu não posso? Todo mundo sabe, eu não posso entrar na presença do rei assim. Eu tenho que ser chamada, senão eu posso morrer. E olha que já faz 30 dias que ele não me chama. Parece que Ester não era mais tão querida, né? Assim, não estava mais entre as top 3. Ela fala, vou morrer, não posso, você sabe que eu não posso. E aí Deus vai aparecer agindo de novo por trás da história, porque Deus sempre age. Mordecai responde no versículo 14, e esse é um versículo muito famoso desse livro, né? Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Mordecai a lembra que pelo decreto ela também ia ser morta. Não ia ser uma coroa que ia protegê-la, ela é judia, ela também ia morrer. Ela não ia escapar. Mas Mordecai, pela primeira vez no livro, demonstra fé. Parece que agora ele se lembra de Deus. Opa, ele se lembra de Deus. Ele crê que com Ester, ou sem Ester, de alguma forma, de algum lugar, viria socorro para os judeus. A esperança da Páscoa estava aqui, ó, na cabecinha dele. Ele crê. É a primeira vez que a gente vê uma fala de Mordecai assim, opa, existe Deus. E esse aí é o meu Deus. E a gente é desse povo. A Páscoa estava nos seus pensamentos. Mordecai reaparece, né? Deus costurando essa história. Deus costurando. E aí vem a melhor parte para mim de Ester. Porque parece que nessa hora também, ela vê que o pescoço dela está na mira, né? Ela se lembra também de Deus. Versículo 16, ela diz, vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se tiver que morrer, morrerei. Outras versões falam aquela famosa frase, se tiver que perecer, pereci, né? Pereci. Ester finalmente se lembra de Deus. Ela se volta a Deus, ela decreta um jejum e põe todo mundo para se lembrar de Deus. Ela ordena que os judeus se prostrem e clamem por socorro por 3 dias inteiros. Imagina isso? Todo mundo dessas 127 províncias, todos os judeus que estavam chorando porque sua vida estava num cronômetro, um decreto de morte em todos os postes, de repente começam a jejuar e a se lembrar de Deus e a clamar. E a clamar, e a clamar. E aí se passam os 3 dias, capítulo 5. 3 dias depois, Ester vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada, uma coincidência. Quando viu a rainha Ester ali no pátio, teve misericórdia dela, estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Ester aproximou-se, tocou a ponta do cetro e o rei lhe perguntou, o que há, rainha Ester? Outro risco, né? Porque ninguém podia aparecer na presença do rei triste, né? Não podia, tinha que aparecer bem.
Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será dado. Respondeu Esther: se for do agrado do rei, e aí ela vai com sabedoria, né? Venha com Amã a um banquete que lhe prepararei. Disse o rei: tragam Amã imediatamente para que ele atenda ao pedido de Esther. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, sempre vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: qual é o seu pedido? Você será atendida, qual é o seu desejo? Pensa ele curioso. Mesmo que seja a metade do reino, lhe será concedido. E Esther responde: este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, ó charme, né? E se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei. Então responderei a pergunta do rei. Ela, mais um pouquinho, rei. Se o senhor tem consideração por mim, vem de novo amanhã para esse banquete com Amã. E aí eu vou responder. Imagina, acho que o rei nem dormiu, né? Esse foi o primeiro banquete de Esther ao rei, né? E Mordecai, mesmo com o decreto, continuava a não se curvar perante Amã. Por que ele não se curvava, gente? Porque Deuteronômio, né? Êxodo 20, a gente sabe, é mandamento, a gente não se curva a outros deuses, a gente não se curva a ninguém, a gente só se dobra a Deus. Mordecai não ia se curvar a Amã, não ia. E Amã ficava como? Furioso. Versículo 14, então Zeres, sua mulher e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca, algumas bíblias em outras traduções falam estaca, de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela, ou pendurado nela, quando a Bíblia fala estaca. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. E a sugestão agradou a Amã, e ele mandou fazer a forca. Bem bom o conselho da mulher dele, né? Amã tá te acomodando bem. Manda matar. Foi o conselho da esposa de Amã. Manda matar. E Amã achou ótima essa ideia. Falou, certo, amanhã a gente resolve isso. Iradíssimo com Mordecai, ele manda construir uma forca ou uma estaca, depende da sua Bíblia. Capítulo 6. Naquela noite, olha Deus costurando a história. Deus costurando a história, porque Deus sempre governa. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir e ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro, no meio do monte de crônicas, foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está aí no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na força que ele havia preparado. E os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Façam-o entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem a quem o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo, né? A quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei: o homem a quem o rei tem o prazer de honrar, ordena que tragam um manto próprio do rei, um cavalo que o rei montou e que leve o brasão do rei na cabeça. Leva na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei. Me perdi. E ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar. E o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã, ótima ideia, né? Vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Presta atenção, não omita nada do que você recomendou. Faz tudinho, né? Faz tudinho.
E aí eu fico pensando, imagina, né? Ele entrou para pedir a morte de Amã e agora ele vai preparar uma honraria para Amã, para Mordecai. Amã queria um dia de rei, porque ele já era o segundo no reinado. Mas ele queria o cavalo do rei, a coroa do rei, o manto do rei, os príncipes mais nobres. Ele queria um dia de rei, para si, né? Para si. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Não, peraí, pulei. Versículo 11. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com um manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem a quem o rei tem o prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio, nem foi para casa, né? Continuou lá sentado. E Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido. Conseguem imaginar? Muito aborrecido, muito aborrecido. A provisão divina. É a partir daqui que a gente vê essa história mudar. Deus usa a insônia do rei. Deus tira o sono do rei. Deus faz com que eles leiam para o rei, num livro cheio de crônicas, essa crônica, o livramento do rei, feito por Mordecai. Deus costurando a história, porque Deus sempre age. A lembrança do rei, do livramento e da falta de reconhecimento, a história conduzida por Deus, o Deus que tudo governa. E sem saber quem é que define os detalhes das honrarias ao judeu Mordecai, o vaidoso amalequita Amã, que queria para si um dia de rei e estava pronto para pedir o enforcamento de Mordecai. Deus despenca a soberba de Amã, parece até brincadeira. Só Deus para fazer esse reviravolta. Amã foi humilhado e Mordecai exaltado. E o capítulo 7, chega a hora do segundo banquete. Esther age com sabedoria e quando ela vai falar, ela não acusa o rei, porque ele é o rei, né? Ele é um rei bem tolo, a gente vê. Ele é o rei. E ela coloca o risco, a sua própria vida, no início da lista. Ela diz assim, versículo 3. Então a rainha Esther respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para a destruição, morte e aniquilação. Ela é sábia, né? Ela não fala os judeus, ela fala eu, a sua rainha, eu fui vendida, eu vou ser morta, e o meu povo, eu. E Assuero, né, Xerxes, bem lerdo, pergunta, quem fez isso? Ele nem se lembrava que ele tinha autorizado o extermínio dos judeus. Como assim, quem fez isso, Esther? E Esther responde, versículo 6, o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, lembrem que eles já vinham de um banquete, então já tinham bebido seus vinhos, né? Viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada. A Bíblia conta, eu dei uma resumida aqui, que a hora que o rei sai, Amã já percebe que deu ruim, ele vai implorar misericórdia para a rainha Esther. Então, quando o rei volta, ele vê Amã prostrado mesmo sobre a rainha. Então exclamou, o rei, chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença, em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã, isso significava morte, né? Cobriu o rosto, levou embora, o rei mandou matar. O rei, mal como é, ficou furioso. E agora, né? E agora? Amã, apavorado, comete um erro. Pela lei dos persas, era obrigatório manter ao menos 7 passos de distância da rainha. E ele é visto prostrado em cima dela, pedindo misericórdia. Morreu, né? Morte, o rei Xerxes fica furioso. Outra reviravolta. Deus agindo nessa história. Deus agindo. E um oficial que estava lá, por acaso, chamado Arbona, versículo 9, que estava a serviço do rei, disse, há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã que ele fez para Mardoqueu, que intercedeu pela vida do rei. Sabe o Mardoqueu, que salvou sua vida, rei? Pois é, o Amã fez uma forca para ele lá do lado da casa dele. E o rei disse, então, enforquem-no nela. E aí, Amã vai para a forca. Amã vai para a forca.
E o versículo 10 desse capítulo 7 diz: então a ira do rei se acalmou. Afinal, né, ele resolveu o seu problema de homem com Amã, com a sua honra, porque Amã deitou em cima dos pés da minha rainha, mandei matar ele, deu tudo certo. E a rainha que ia ser morta, porque o decreto ainda está vigente. E o povo da rainha que ia ser morta? E o pedido que ela fez para ele? O rei não está mais nem aí. Tá mais nem aí. É esse rei. É esse o rei. É esse o marido de Esther, né? É com esse rei que ela se casa. Egoísta, não tá nem aí. E vem o capítulo 8. Porque Deus está agindo. Deus está agindo. No capítulo 8, começam a vir as boas notícias. Versículo 1 fala assim: naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que este era seu tio, parente, né? Ele é seu tio. Algumas Bíblias vão falar primo. O rei tirou o seu anel selo que havia tomado de Amã e o deu a Mordecai, ou Mardoqueu. E Esther o nomeou para administrar os bens de Amã. Mas Esther tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o agagita, contra os judeus. Então o rei estendeu novamente o cetro de ouro para Esther. Ela se levantou diante dele e disse: se for do agrado do rei, se posso contar com seu favor, e se o rei considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas que Amã, filho do agagita Amedata, escreveu, para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? Decreto de rei persa não se pode revogar. E aí o rei dá uma saída, né? Escrevam outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer. Bem cara dele mesmo. Se vira aí, escreve um texto, como melhor lhes parecer, selem com o meu anel, o anel selo do rei, porque nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado. O rei estava dizendo: Esther, não posso cancelar aquele decreto. Não posso. Escreve outro. Pega o meu anel, vê o que você achar melhor. Escreve outro. Tenta resolver. Tenta resolver bem açoeiro. Bem açoeiro. E aí, trazendo um pouquinho para nós, todas nós estamos ou estivemos debaixo de um decreto definitivo de morte. Eu, vocês, todas nós. Porque pelo pecado, lá de Gênesis 3, toda a humanidade foi fadada ao inferno. A gente sabe disso. A gente sabe disso, a separação eterna de Deus. E pecado não combina com um Deus santo, puro e perfeito, que é o nosso. E o inferno é real. E a dor eterna é real. E esse juízo eterno é real. E isso é um assunto que a gente fala muito pouco, porque ninguém gosta de falar disso, né? Inferno. Mas o lago de fogo e enxofre de Apocalipse, o fogo eterno que é mencionado em Judas 12, 13, livro de Judas, e tantas outras passagens bíblicas relatam sobre a existência do inferno. Esse decreto de morte é real e deve ser temido, quer a gente fale dele ou não. Esse decreto de morte existe, está na mesma Bíblia, que a gente gosta de ler, porque Deus abriu o mar vermelho, ele vai abrir as minhas dificuldades, mas a gente parece que não gosta muito de falar do inferno. Mas Deus governa a história e aparece outra reviravolta. Romanos 3, 23 fala o quê? Mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas, falou mas, né? Mas Deus vem e nos traz a vida eterna. Colossenses 1, 13 e 14, deixa eu abrir aqui, que a minha parceira aqui abriu. Colossenses 13 e 14, fala assim, ó, versículo 1, 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Novamente entrou um, mas Deus nos transportou, né, da escravidão do pecado para o reino do Filho do seu amor. Uma reviravolta. A cruz, o sacrifício de Cristo, a nossa Páscoa, foi para nós como o segundo decreto de Xerxes, que a gente vai ver daqui a pouco. Um decreto de vida, um decreto de esperança. Já pensaram nisso? 2 decretos para nós cristãos também.
do inferno, da morte e da vida que Cristo escreveu para nós. Há uma esperança. Deus de reviravoltas, vida na morte, luz nas trevas, é aquele que faz do fraco forte, é aquele que cancela o pecado com a salvação pelo sangue de Cristo. Bora Esther de novo. Mordecai agora possui os bens de Amã, a confiança do rei, o anel do rei, as vestes do rei, não mais panos de saco e cinza. E agora ele tem até secretários do rei a seu serviço. E a forca que era para ele está com a cabeça de Amã. E o segundo decreto do rei aparece lá no versículo 11 do capítulo 7. Eles escreveram assim, observem, o decreto do rei, quem preparou esse decreto foi Mordecai e Esther, né? Concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse a eles, suas mulheres e seus filhos, e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. Observe que esse segundo decreto, ele é exatamente oposto ao primeiro. O primeiro falava em matar, aniquilar, destruir e saquear, e esse fala igualzinho. Matar, aniquilar, destruir, saquear, com a permissão real para se defenderem. Enquanto o decreto de Amã trouxe choro, desespero e confusão, o decreto de Mordecai começa a aparecer nos postes e traz júbilo, traz honra, traz esperança. Traz esperança. Versículo 17, em cada província e em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Imagina, né? Os judeus iam morrer e o povo devia passar na rua e falar, você é judeu. Você é judeu? E agora a Bíblia fala que até quem não era judeu estava querendo ser. Até quem não era judeu queria ser. E eu? E nós? Será que as pessoas veem em mim essa alegria de pertencer ao povo de Deus? Porque eu também pertenço a esse povo. Pertenço a esse povo. Daquele povo que foi resgatado do inferno, que foi amado e que tem esperança. Aleluia, a gente tem esperança, a gente tem nova vida. Será que as pessoas veem essa alegria em nós? Será que elas também querem virar judeus? Não, cristãos? Será que elas querem virar cristãos? Porque elas veem essa alegria em nós? Voltando para Esther, capítulo 9, estamos encerrando. Chega o dia da batalha. Passaram-se esses 11 meses e o versículo 1 diz, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, ainda tinha um restinho que ainda foi para a luta, né? Mas aconteceu o contrário, os judeus dominaram aqueles que os odiavam e também mataram os 10 filhos de Amã, mas não se apossaram dos seus bens. A Bíblia é escrita assim nos mínimos detalhes, né? Também mataram os 10 filhos de Amã, mas não se apossaram dos seus bens. Por que não pegaram os bens? Porque o decreto não falava que podia? Porque eles se lembraram, lá de 1 Samuel, a ordem para Saul era, acabem com tudo, destruam tudo. Não era para pegar nada, e Saul pegou, né? E agora os judeus acabam com tudo, destroem tudo, mas não pegam nada. Os amalequitas ainda não são totalmente exterminados, tá? Nessa batalha, o livro de Esther conta que alguns poucos fugiram, e esse povo ainda vai dar trabalho. Mas eles ainda saem. Mas eles não saem fugidos porque o povo desiste de matar como Saul fez. Eles fugiram. Mas o povo fez o que tinha que fazer e não se apossou dos seus bens. Finalmente, os judeus, embora o decreto permitisse, não saquearam os bens, obedecendo a instrução de Samuel lá em Saul. Deus está agindo sempre, ainda que não pareça. Deus está agindo sempre. Vocês percebem que o livro de Esther, ele não é um livro de uma rainha, que é uma história tão linda. Vamos pôr ele aqui na Bíblia? Aí, põe aí no meio, porque está meio no meio, um pouquinho perto de Jó, Salmos. Por que é tão linda essa história? Não, o livro de Esther é do povo de Deus. O livro de Esther vai contar a história desse Deus que sempre age, ainda que não pareça. Sempre age. Versículo 18, e esses dias, que dias dessa reviravolta, seriam lembrados e comemorados em cada família, de cada geração,
em cada província, em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus, e os seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de tais dias. Ufa! Acabou o decreto de morte, nós não morremos, ainda conseguimos matar os filhos de Amã, estamos vivos, meu filho não vai morrer mais, nem o de vocês, estamos vivos, que alívio, imaginem a festa que houve, imagina realmente essa celebração, e a Bíblia conta que houveram 2 dias de festa para celebrar isso tudo que aconteceu. E aí, a festa do Purim. A festa do Purim é estabelecida em lei. E por que tem esse nome Purim, né? Porque os dados lá que a Amã jogou se chamavam Por isso a festa do Purim. Ela é estabelecida em lei e é realizada até hoje. Dizem os estudiosos que hoje o povo de Israel não é mais tão fiel a Deus como deveria ser, né? Como nós cristãos também muitas vezes não somos. Então hoje a festa do Purim que acontece, ela não é mais tanto a celebração dessa libertação, acaba mais sendo uma festa de muita bebedeira e banquete e vinho e tudo que acontece quando há essas coisas juntas. Mas não era assim que ela foi criada, não foi para isso que ela foi pensada, não foi para isso. Foi uma lei para forçar o povo de Deus a parar, festejar e manter viva a lembrança da libertação dada pelo Senhor. Eram 127 províncias que tinham que parar esses 2 dias para se lembrar, para festejar. E aí o costume é que eles faziam comidas e iam trocando. Dá o meu pudim, me dá sua torta de limão. Iam compartilhando, era uma festa mesmo, era uma festa, porque Deus gosta de lembretes. A Bíblia é cheia disso. Deus gosta de lembretes. Por que será que nós precisamos ser lembradas o tempo todo de quem Ele é, do que Ele fez, de onde Ele nos tirou, para onde Ele está nos levando, qual é o padrão de vida que esse Deus quer de mim, como a gente precisa lembrar, fortalece a nossa fé em Deus, lembrar. Quando eu lembro que Deus fez isso, puxa vida, o que mais Ele pode não fazer por nós? Quando eu me lembro do que Cristo fez, o que mais Ele pode não fazer? Quando a gente se lembra do mar vermelho que abriu, o que mais Ele pode não fazer? Nós precisamos lembrar. E a festa do Purim era esse lembrete para os judeus. E nós, os crentes, né, os cristãos, a gente não comemora Purim. Nós temos os domingos. Eu achei muito preciosa. Eu nunca vi esse capítulo de Esther com esses olhos. E eles apresentaram assim na conferência e eu achei muito rico. Nós temos os domingos. E às vezes a gente fala, puxa vida, aquele papai tem que ir para a igreja. Queria ir pro shopping, tem que ir para a igreja. Queria só dormir de pé para cima, tem que ir para a igreja. O domingo é o nosso dia de quê? De parar, de festejar, de manter viva a lembrança do que Deus fez por nós. Como nós precisamos. Domingo é dia de descansar da luta, que nem eles descansaram da guerra, a gente descansa da semana. Por quê, gente? Porque nós não somos desse mundo, certo? Nossa pátria é o céu. Mas enquanto a gente está aqui, a gente tem que trabalhar para se sustentar, a gente tem doença que a gente tem que lutar, a gente tem trabalhos nessa vida que não são ótimos. E o domingo a gente tem que descansar. É para isso. Para descansar. Para celebrar a salvação. Para lembrar que você tem uma vida consagrada. E para partilhar o pão. Que precioso! Que precioso! A nossa vida aqui nesse mundo precisa dessas pausas para lembrar, para celebrar a festa da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Uma pausa para reafirmar o nosso compromisso com a fé cristã, com o Deus que me salvou, com uma nova vida em Cristo. Uma pausa até para comer juntos. Que delícia, né? Que delícia! É precioso o nosso domingo. Muito precioso para nos lembrar. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça. A Bíblia é cheia de lembretes, porque Deus sabe que se a gente não ficar lembrando, a gente se envolve demais com as coisas desse mundo. A gente para de lembrar que não somos daqui, que somos de lá. Que os nossos valores são do alto. Que os nossos pensamentos têm que estar no alto. A gente está aqui porque precisa, né? Enquanto estamos aqui, vivemos para Deus, por Deus, para a glória de Deus, mas não para esse mundo. Precisamos lembrar. Terminando, voltando aqui, capítulo 10. Como que termina o capítulo 10? O último capítulo, estou encerrando. Versículo 1 diz assim, ó. O rei Xerxes impôs tributos a todo o império,
até sobre as distantes regiões costeiras. Eu falei, nossa, parece que esse versículo tá meio solto, né? Alguém recortou do jornal, colou aí, o autor acho que cochilou, acordou, falou, terminou minha hora, tem que entregar o livro, entregou assim. Por que será, né? O rei Xerxes aumenta os impostos, porque depois da festa a vida continua. Porque depois da festa os problemas aparecem. Porque enquanto a gente estiver na Pérsia, a gente vai ter problemas, a gente vai ter impostos aumentando, a gente vai ter dificuldades, porque é assim que a vida é. A festa do Purim não pôs fim aos problemas deles, não, a vida continua, mas nós somos povo de Deus, a gente tem que se lembrar, nós somos o povo desse Deus, que age por trás da história, que faz o impossível, que põe um rei para acordar de madrugada, que põe um oficial do rei para abrir naquela crônica, que põe um rei para estar, por acaso, sentado no trono, de frente para a porta, na hora que a rainha aparece, que deixa ela entrar e não a mata. A gente serve esse rei que manda nesses reis a favor do seu povo, o rei das reviravoltas, o rei eterno, da vitória da cruz sobre o pecado, o Deus que está agindo e sempre vence no final, Deus que está agindo e sempre vence no final. Não sei vocês, mas como isso é bom para mim, eu adoro falar isso, Deus que está agindo sempre vence no final. O Deus que está agindo sempre vence no final, e a gente vai ter problemas aqui, porque Deus disse que teríamos, mas o céu está garantido, e lá não tem choro, não tem dor, não tem doença, não tem tristeza, porque o Deus que sempre vence vai nos levar até o final. Esse aqui. Então, será que Esther é um livro sobre poderosos? É, um livro sobre poderosos que podem sim nos prejudicar. Pode pôr para mim, mas estão debaixo do poder de Deus. Esther é sobre o judeu pagão que se lembra de Deus na hora da dificuldade? Esther é sobre, o livro de Esther é sobre Esther Hadassa, que se entregou à Pérsia, mas que também se volta ao Senhor e muda de comportamento? O livro de Esther é sobre o dia que a tristeza vira alegria, a morte vira vida. O livro de Esther é sobre viver nessa terra, que não é nossa, com a certeza de que Deus está agindo e usa quem Ele quer. Porque a rainha Esther, ela é muito mais parecida comigo do que com a Cinderela, pura e perfeita. Porque a gente é assim, falho, pecador, miserável, mas Deus ouviu a oração de Esther quando ela se volta e quando ela se humilha em jejum e quando ela põe todo mundo para orar, para clamar, e Ele pode ouvir a nossa também, porque nós somos tão perfeitos como Esther. Tão não perfeitos como Esther. É sobre viver nessa terra que não é nossa, com a certeza de que Deus está agindo e usa quem Ele quer. Um Deus perfeito que governa sobre tudo. Esse é o nosso Deus. Aleluia, aleluia, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus perfeito, soberano, que governa sempre sobre todas as coisas. E será que a gente sempre vai entender tudo? Não. Pretensão a nossa, né? Pensa, gente, com a nossa mente humana, seríamos capazes de entender os desígnios desse Deus que governa o universo, que tem poder sobre todos os corações dos reis, porque foi Ele que fez cada coração desses? E aí, de repente, eu quero entender tudo que Deus está fazendo na minha vida. A gente não vai entender, porque a gente não tem neurônios nessa altura de eficiência. Nós não vamos entender, mas a gente tem que crer que esse Deus que salvou esse povo é o mesmo Deus que me chamou para a vida eterna. Aleluia, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. E nós, né, para terminar, vasos imperfeitos, que vivem numa graça perfeita. Vasos imperfeitos, chamados para viver numa graça perfeita. Vamos orar, né, para terminar? Mas deixa para mim aquele e aquele outro, daqui a pouco o ponto aqui, né? Vamos orar. Ah, Deus, muito obrigada, porque o Senhor se importou tanto conosco a ponto de nos redimir, de nos chamar para fazer parte do povo de Deus. Muito obrigada, porque essas histórias aquecem o nosso coração e nos fazem olhar para o céu, olhar para esse Deus que governa
Esse Deus que controla a história, esse Deus que age, esse Deus que cumpre aquilo que promete, esse Deus que honra as suas palavras, e disse lá para Abraão que ia levar esse povo em segurança e mantém a sua palavra. Esse é o nosso Deus, aleluia. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, muito obrigada. Nos ajuda a nos lembrar disso, para que essa fé aqueça o nosso coração e nos reanime todos os dias no nosso compromisso de fé com o Senhor, no nosso compromisso de uma vida consagrada, no nosso compromisso de uma vida que se lembra que não pertence a esse mundo, embora tenha que viver por aqui, mas pertence ao céu, e tem um padrão diferente para viver, tem um Deus a quem honrar, tem um Deus a quem adorar. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a manter essa lembrança de quem o Senhor é, de quem nós somos. Muito obrigada por essa noite, ó Deus, muito obrigada no nome de Jesus. Amém. E eu achei hoje na internet um resumo bem legal. Estava fazendo almoço e lembrando dessas coisas e tentando revisar. E Deus, tem alguma coisa na internet que vai ser útil? E aí esse vídeo caiu na minha mão. Então eu vou passar para vocês para a gente encerrar. O livro de Esther é um dos livros interessantes e curiosos da Bíblia. A história se passa 100 anos após o exílio babilônico dos israelitas de sua terra. E embora alguns judeus tenham retornado a Jerusalém, como Esdras e Neemias, muitos não o fizeram. O livro de Esther é sobre uma comunidade judaica que vivia em Suzã, a capital do antigo Império Persa. Os personagens principais dessa história são dois judeus, Mordecai e a sua sobrinha Esther. E também há o rei da Pérsia, que é uma espécie de bêbado nessa história. E o oficial persa, Amã, que é o astuto vilão. Agora, esse é um livro curioso na Bíblia, principalmente pelo fato de que o nome de Deus não é mencionado nenhuma vez, o que pode parecer estranho. Quer dizer, a Bíblia não é sobre Deus? Mas esta é uma técnica brilhante do autor, que aliás é anônimo. É um convite para ler essa história em busca do mover de Deus. E há sinais disso em todo lugar. A história é cheia de coincidências muito estranhas e inversões irônicas, e tudo isso força você a ver o propósito de Deus por trás de tudo. Vamos nos aprofundar na história. O livro começa com o rei da Pérsia fazendo 2 banquetes elaborados que duram um total de 187 dias. E é tudo pelo propósito grandioso de exibir a sua grandeza e esplendor. No último dia do banquete, ele está muito bêbado e exige que a sua esposa, a rainha Vasti, apareça na festa para mostrar a sua beleza. Ela recusa, e assim, em uma fúria embriagada, o rei destitui Vasti e faz um decreto muito bobo de que todos os homens persas devem ser agora os donos das suas próprias casas. Então ele realiza um concurso de beleza com o objetivo de encontrar uma nova rainha. Isso é como uma novela muito ruim, mas é aqui que conhecemos Esther e Mordecai. Esther esconde a sua identidade judaica, entra no concurso de beleza e vence. E o rei fica tão obcecado com Esther que ele a exalta para se tornar a nova rainha da Pérsia. Depois disso, e de forma acidental, acontece de Mordecai ouvir 2 guardas reais conspirando para assassinar o rei. E assim ele informa Esther, que por sua vez informa ao rei, e Mordecai recebe crédito por salvar a vida do rei. Desde o começo, Deus não é mencionado em nenhum lugar. Mas tudo isso parece providencialmente ordenado. O que é que Deus está fazendo? Você precisa continuar lendo. A seguir, somos apresentados a Amã, que na verdade não é persa. Ele é chamado de Agagita. Ele é um descendente dos antigos cananeus. Lembre-se de 1 Samuel capítulo 15. O rei eleva Amã à posição mais alta do reino, e ele exige que todos se ajoelhem diante de Amã. Bem, quando Mordecai vê Amã, ele se recusa a se ajoelhar, o que naturalmente enche Amã de raiva. E quando ele descobre que Mordecai é judeu, Amã convence o rei com sucesso a fazer um decreto louco para destruir todo o povo judeu. Para decidir a data da aniquilação dos judeus, Amã joga os dados. Um dado é chamado Pur, em hebraico. Guarde isso para mais tarde. 11 meses depois, no dia 13 de Adar, todos os judeus morrerão. Amã e o rei então fazem um banquete para celebrar a sua decisão, que foi realmente terrível. O foco agora volta para Mordecai e Esther, que são a única esperança para o povo judeu. Eles criam um plano onde Esther revelará sua identidade judaica ao rei e pedirá que ele reverta o decreto. Mas aproximar-se do rei sem um pedido real é, segundo a lei persa, um ato que merece a morte.
Assim, em uma declaração importante, Mordecai está confiante de que, mesmo que Esther permaneça em silêncio, a libertação para os judeus virá de outro lugar. E então, Mordecai se pergunta em voz alta. Ele diz: quem sabe? Talvez você tenha se tornado rainha para um momento como este. Esther responde com coragem, tenciona ir ao rei com suas palavras incríveis. Se eu perecer, pereço. Sabendo o que acontece, observamos a inversão irônica de todos os planos malignos de Amã. Então, Esther realiza um primeiro banquete para o rei e Amã, e diz que quer fazer um pedido especial para ambos em um banquete exclusivo no dia seguinte. Então, Amã deixa o banquete totalmente bêbado e vê Mordecai na rua. Ele está enfurecido e ordena que uma lança de madeira bem alta seja construída para que Mordecai possa ser morto nela pela manhã. Quando parece que as coisas não podem piorar mais para os judeus e para Mordecai, de repente a história muda. Acontece que naquela noite o rei não consegue dormir e escolhe as crônicas reais para a leitura na hora de dormir. Ele acaba ouvindo sobre como Mordecai salvou a vida do rei. Ele tinha esquecido completamente. Então, pela manhã, Amã aparece para pedir a execução de Mordecai. E o rei, nesse momento, ordena que Amã honre Mordecai publicamente por salvar a sua vida. Então, agora Amã tem que levar Mordecai pela cidade em um cavalo real, pedindo a todos para louvá-lo. Este momento na história é um pivô para todo o livro. E assim começa a queda de Amã e a ascensão de Mordecai ao poder. Veja como funciona. O dia seguinte é o segundo banquete de Esther. Então o rei e Amã chegam e Esther informa ao rei que, em primeiro lugar, ela é judia. E segundo, que Amã promulgou um decreto para assassiná-la e matar Mordecai, que salvou a sua vida, e assassinar todos os judeus. O rei já tinha bebido muito, e quando ele ouve essa notícia, ele começa mais uma fúria embriagada. Ele ordena que Amã seja morto na própria estaca que fez para Mordecai. É uma maneira irônica e horrível de morrer para Amã. A execução de Amã, no entanto, não resolve o problema do decreto de matar todos os judeus. Então o foco agora volta para Esther e Mordecai, enquanto fazem um plano para reverter o decreto. Eles descobrem que o rei não pode revogar um decreto que já fez. Em vez disso, o rei manda Mordecai emitir um contra-decreto. No dia marcado em que todos os judeus deveriam ser mortos, dia 13 de Adar, os judeus são ordenados a se defender e a destruir qualquer um que conspirasse para matá-los. Então, Mordecai, Esther e os judeus em todos os lugares fazem banquetes e festas para celebrar esse novo decreto. E Mordecai é colocado em um assento ao lado do rei. Por fim, chega o dia do decreto, e os judeus triunfam sobre os seus inimigos. Primeiro, eles destroem a família de Amã, e depois qualquer outro oficial persa que tenha se juntado à conspiração de Amã. E, no dia seguinte, eles têm permissão para destruir qualquer um que conspirasse contra eles em todo o reino. Isso resulta em alegria e celebração quando os judeus são resgatados da aniquilação. A história conta como Esther e Mordecai estabeleceram por decreto essa festa anual de 2 dias em Purim para comemorar sua libertação da destruição. E o nome da festa vem dos dados de Amã. Lembre-se, Purim. O livro conclui com um breve epílogo sobre como Mordecai é elevado à posição de segundo em comando no reino. E somos informados de sua grandeza real e esplendor à medida que os judeus prosperam no exílio. Agora afaste-se. Observe como toda essa história foi criada. A história estava cheia de momentos de inversão irônica, mas agora podemos ver toda ela estruturada como uma inversão irônica, até nos detalhes. Assim, o esplendor, banquete e decretos do rei são refletidos no esplendor, banquetes e decretos de Mordecai no final. Esther e Mordecai primeiro salvam o rei e agora salvam todos os judeus. Depois, você tem a elevação de Amã, seguido dos seus éditos e banquetes, que são invertidos pela elevação de Mordecai, seguido pelo seu édito e banquete. E no meio da estrutura da história, você tem as cenas de planejamento de Esther e Mordecai. Depois temos os 2 banquetes de Esther, que emolduram o maior momento da inversão em toda a história, a humilhação de Amã e a exaltação de Mordecai. Outra característica fascinante desse livro é a ambiguidade moral dos personagens. Há muita bebida, raiva, sexo e assassinato, dos quais Mordecai e Esther fazem parte. Fora a violação de muitos mandamentos da Torá, como casar com gentios e comer alimentos impuros. E a história não coloca Mordecai e Esther como exemplo moral, como se endossasse todo o seu comportamento. Mas eles são apresentados como modelos de uma vida de confiança e esperança, quando as coisas começam a dar errado. E assim, o livro de Esther volta à questão com a qual começamos. Por que Deus não é mencionado?
A mensagem desse livro parece ser que, quando parece que Deus está ausente, quando o seu povo está no exílio, quando é infiel à Torá, será que isso significa que Deus está cansado de Israel? Será que Deus abandonou as suas promessas? E o livro de Esther nos diz que não. Ele nos convida a ver que Deus pode e trabalha no meio da confusão e ambiguidade moral da história humana. E ele usa a fidelidade de pessoas moralmente comprometidas para realizar os seus propósitos. E assim, o livro de Esther nos pede para estarmos dispostos a confiar na providência de Deus, mesmo quando não podemos vê-lo trabalhando. E esperar que, não importa quão ruim as coisas fiquem, Deus está comprometido em redimir o seu mundo. E é disso que se trata o livro de Esther. Fim, né? Então, é isso, irmãs. Conseguimos? E que vocês se recordem disso, né? Eu acho que eu nunca mais vou esquecer da história de Esther. E que isso fique na nossa cabeça, na nossa lembrança, na nossa lembrança, na nossa lembrança, na nossa lembrança. E estamos encerradas, tá? Hoje a gente não pensou em dinâmicas, em comes, em nada, porque a gente achou que o tempo ia ficar muito comprido, era uma história de um livro inteiro. No próximo a gente melhora isso, tá bom? Boa noite, irmãs.